Caríssimos irmãos presentes aqui nesta noite, no Shalom da Paz, irmãos que nos acompanham pela rede de rádios Shalom e também pela web TV Rádio Shalom Oficial. Segundo domingo do Advento tem como tema: preparai o caminho do Senhor. Iniciamos a celebração com a antífona de entrada, que diz: povo de Sião, o Senhor vem salvar as nações, e na alegria do vosso coração será majestosa a sua voz. O Senhor vem. Se você puder guardar o celular, ajuda muito a você crescer na intimidade da palavra de Deus. O Senhor vem. Profecia antiga de Isaías, séculos e séculos se passaram, até que naquela noite de Natal, no esconderijo, no anonimato de uma gruta, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, apareceu entre nós. Como na época o Salvador está vindo e ninguém percebe nada. O mundo continua como de costume, na mais completa indiferença. Se você liga a TV ou os meios de comunicação em geral, ou nas nossas conversas, se fala de tudo, menos do Natal do Senhor. Esses dias eu vi uma propaganda onde a atriz, dizia: Natal para mim era uma coisa horrível, até que eu descobri as promoções da loja tal. Eu olhei para a cara dela, Ali é a programação de todo o sistema que visa desfrutar o máximo daquilo que ainda resta, pouquíssimo, desse Natal. Porém, sem o aniversariante, sem Deus. O Natal do Papai Noel, esse velho diabólico que foi inventado para distrair, sobretudo as crianças, do verdadeiro sentido do Natal. O mundo está às escuras, guerras, confusões, fome, peste, tantas coisas terríveis que amedrontam o ser humano, e Cristo está no seio de Maria. A solução dos problemas está no seio de Maria, numa mulher pobre, simples, grávida, que ninguém quer acolher em Belém. Não há lugar para eles. Nós estamos vivendo no Advento. E nesse tempo o Senhor espera que nós nos preparemos, ou preparemos o caminho do Senhor na nossa vida, para que Ele possa entrar. Porque Jesus diz em Apocalipse 3, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Deus não força a entrada na nossa vida. Deus não nos obriga a amá-lo. Jesus aparece como uma criança indefesa dentro de uma manjedoura, lugar que os animais comiam. Não representa perigo, a não ser
para Herodes, que tem medo que ele venha usurpar o seu trono. Primeira leitura do profeta Isaías, capítulo 14, nos diz: preparai no deserto o caminho do Senhor. Os padres da igreja, quando escrevem sobre este tema, eles entendem que essas mudanças que precisam acontecer, como nivelem-se os vales, rebaixem-se os montes e colinas, endireite-se o que é torto, alisem-se as asperezas. Os padres da igreja veem aqui os 7 pecados capitais. Alguém sabe os 7 pecados capitais? Soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Capitais porque indicam pecados graves e sérios que são cabeça, comandantes de outros pecados. E o pior de todos é a soberba. É o pecado mais terrível dos 7. O soberbo, ele não aceita a soberania de Deus. Ele não se submete a Deus. Por isso que foi o pecado predileto de Lúcifer. Lúcifer, o soberbo. Não servirei, foi o seu grito. Então, nesse tempo o Senhor está pedindo: aplainai na solidão. O que é essa solidão no tempo do advento? São os momentos de oração pessoal, são os momentos de meditação, são os momentos de oração, são os momentos, por que não, de retiro pessoal. Tirar um dia deste tempo, são 4 semanas, para passar um dia de retiro pessoal. Sei lá, a gente não vai para um hotel às vezes, não vai para sei lá, procura um canto, um convento, uma igreja, passar um dia, ou aqui mesmo no Shalom. Você só ir para almoçar e volta. Um dia, com minha Bíblia, com meu caderno, parar para ver o que é que precisa ser nivelado dentro de mim, o que precisa ser rebaixado dentro de mim, quais são as asperezas que existem, o que é que está torto, que precisa ser endireitado. Preparai no deserto, na solidão, no silêncio, o caminho do Senhor. E a segunda leitura, muito é sobre misericórdia, se renova, diz o salmista, a cada manhã. E esta é a causa de não sermos destruídos, porque eu acho que se nós fôssemos Deus, a gente já tinha tocado fogo na terra. Um dia eu vi uma notícia de um estupro de uma criança, e a pessoa matou a criança e depois jogou dentro de um cacimbão. E eu pensei assim: se eu fosse Deus. E Deus na hora disse: exatamente por isso você não é Deus. Ele está usando de paciência para convosco, pois não deseja que ninguém se perca. Ao contrário, diz o apóstolo São Pedro, na segunda leitura de hoje, ele quer que todos venham a converter-se. Deus espera todo dia que eu inicie um processo de conversão. Amém? Eu e você somos tão preciosos que Ele não quer nos destruir.
Ele não quer agir com justiça. Ele envia a misericórdia, ele abraça, ele é como um pai que, mesmo o filho rebelde não querendo, ele está sempre de braços abertos, dizendo: venha meu filho, venha meu filho, venha minha filha. Neste tempo litúrgico, como acabamos de ouvir no Evangelho, a igreja propõe a nossa meditação a figura de João, o Batista. E é muito interessante, porque que se fala hoje de João Batista? Quem era esse João Batista? Antes de João, muitos profetas vieram, como vimos hoje Isaías, mas também Jeremias, Daniel e todos os 18 profetas, mas não só aqueles, há outros profetas, como Samuel, que não está na lista, Elias, Eliseu. Todos estes profetas no Antigo Testamento anunciavam de longe a sua chegada, a chegada do Messias. Depois de 450 anos em silêncio, o último profeta foi Malaquias. Aí Deus resolve ficar calado. Já que vocês não querem me escutar, é como aquela mãe que diz: pois tá bom, faça o que vocês quiserem. Faça o que vocês quiserem. Pronto. Eu dou muito esse conselho para as mães. Padre, eu já tentei tudo com meu marido, eu já tentei tudo com meus filhos. Tente o silêncio. Se cale. Diga mais nada. Deus silenciou. 450 anos sem profeta, sem profecia, sem a voz de Deus. E por isso que se fala tanto de deserto nesse tempo, porque o deserto era a ausência da voz de Deus. E no deserto, uma das características do deserto é o quê? O silêncio. E o silêncio, ele incomoda. A nossa geração não suporta silêncio. Já notou quando a gente chega em casa, tchum, televisão, tchum, o som, tchum, o celular, e fica aquele barulho, porque a gente não aguenta o silêncio. Os jovens de hoje não suportam ficar calados. Por isso estão tão vazios e tirando a própria vida. Silêncio. O silêncio incomoda. Nós não queremos ficar num ambiente vazio, sem ninguém. É difícil para um homem ou uma mulher, a não ser aqueles que são verdadeiramente chamados a uma vida como cartuchos, por exemplo, ou outras ordens religiosas que vivem no silêncio. Mas o silêncio é pedagógico. Deus passou 450 anos em silêncio. E até que surge uma voz. Deus chama uma criança de um casal estéril, que não podiam ter filhos. E quando ele estava no 6º mês da sua gestação, Maria de Nazaré sabe desta notícia e vai às pressas à região montanhosa, na casa de Zacarias e Isabel, e ao chegar diz Shalom, essa palavra hebraica que indicava exatamente o desejo da vinda do Messias, que iria trazer a paz. Shalom quer dizer a plenitude da paz, de todos os bens materiais e espirituais. Shalom. Isabel diz: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto deste ventre. Apenas ouvi a tua voz, a tua saudação, o menino estremeceu. Esse menino é João, cujo nome significa exatamente Deus teve misericórdia. João significa Deus
usou de misericórdia. Por isso que Zacarias não permite que outro nome seja dado a ele, e na hora da indecisão, Zacarias muda, escreve numa tabuinha: seu nome é João. Ou seja, seu nome significa Deus voltou a olhar novamente com misericórdia para o seu povo e vai começar a falar de novo. E a primeira coisa que Deus diz através da boca de João é: preparem o caminho do Senhor, que é o que ele diz para nós nesta missa de hoje. Quem é jovem aqui, levanta a mão. Preparem o caminho do Senhor. Quem aqui é homem? Prepare o caminho do Senhor. Mulheres, preparem o caminho do Senhor. Quem já está na melhor idade, preparem o caminho do Senhor rápido. Se bem que hoje, de vez em quando, os jovens estão morrendo. O Senhor está falando através de João. Depois do silêncio, preparem os caminhos do Senhor. João aparece como a linha divisória entre dois testamentos, o Antigo e o Novo. Ele é profeta, o último do Antigo e o primeiro profeta do Novo. Não é interessante? Ele é o primeiro do Novo, o último do Velho. Por isso que seus pais são idosos. Deus fez eles esperarem anos e anos e anos sem filho. Quando o anjo Gabriel anuncia, Zacarias nem acredita, é castigado, fica mudo, porque como se ele dissesse: quando eu era jovem não teve e agora vai ter. São um casal idoso. Dois idosos, representando aqui a antiga lei. No ícone do encontro de Nossa Senhora com Isabel, vocês podem depois ver na internet, ícone do encontro de Isabel com Nossa Senhora. Nesse ícone, de um lado está Isabel com um edifício que representa o templo, a antiga lei. Do outro está a jovem Maria com um edifício que representa a igreja. E ali se dá o encontro entre o Antigo e o Novo Testamento, a antiga e a nova aliança que está no ventre de Nossa Senhora. João é a personificação dos tempos antigos e o anúncio do novo que vem. Nem nasceu e já exulta de alegria no ventre da sua mãe, quando escuta a voz daquela que é portadora de Cristo. Nossa Senhora, um dos títulos dela é portadora de Cristo. Teófora, né? Perguntando aqui o mais novinho, que acabou de estudar. Teófora. Nossa Senhora é a Teófora, a portadora de Deus, que chega e somente a voz de Maria enche Isabel de alegria e do Espírito Santo. E João exulta de alegria. João é chamado o profeta do Altíssimo. Por quê? Porque foi ele escolhido para ir à frente, preparando. Como quando a gente vai ter uma festa, tem que alguém ir comprar as coisas, preparar a casa, limpar, arrumar a mesa, fazer as compras para preparar as comidas. João é aquele que vai limpar, purificar, e ele o faz através do batismo de penitência instituído no Rio Jordão. É ele, diz Santo Agostinho, que ensina a ciência da salvação ao seu povo. Preparai o caminho do Senhor. E se você lê hoje, tenha curiosidade de ler, tanto em Mateus como em Marcos e Lucas, a pregação de João.
ele diz: o machado já está no tronco das árvores. A árvore que não der fruto vai ser cortada. E os soldados perguntam: e nós o que é que devemos fazer? Não roubem ninguém, não sejam violentos. E ele vai pregando e vai ensinando as pessoas, diz Agostinho, a ciência da salvação. A ciência da salvação. A medicina é uma ciência, né? Por quê? Porque ela ensina o estudante a lidar com o corpo e descobrir como curar, como fazer uma cirurgia. Existe a ciência da salvação. Nós precisamos conhecer a ciência da salvação, que vai nos capacitar para sabermos lidar com nossa alma, tantas vezes doente espiritualmente. Daí João inicia um caminho de subordinação a Deus, desde o ventre materno. E aí vai para o deserto, veste uma roupa, gente, imagine uma roupa de pele de camelo. No interior, ainda hoje, as pessoas, quando matam uma vaca, ou um bode, ou uma ovelha, tiram a pele, né? Nos filmes antigos a gente vê que se vestia, até por causa do frio, com pele de animais. Ainda hoje as dondocas andam com a pele de uma raposa, né? Enrolada no pescoço, né? Pele de animal. Só que o camelo, a pele do camelo é bastante áspera. A pele do camelo é dura. E por que João escolhe exatamente a pele mais difícil de ser usada como roupa? Por que ele não escolheu a pele de carneiro, a pele de ovelha, como era comum? Eles usavam a pele dos animais, era comum. Por que ele escolhe? Porque o camelo era um dos animais impuros, descrito na lei do Levítico. Está lá entre os animais impuros, o camelo é um deles. João se veste com a impureza do povo para fazer penitência. Passa a comer gafanhoto. Era uma comidinha que eu não sei, né? Embora o gafanhoto aí não é esse gafanhoto velho nosso aqui não, né? E mel silvestre. Esse mel silvestre, eu tive uma alegria quando eu descobri. Era o mel de tâmara. A tâmara é um dos 7 frutos que Deus deu ao seu povo. 7 bênçãos, 7 frutos que Deus deu. Como a romã, como a oliva, o figo. Então era um dos 7 frutos, o trigo. Era um dos 7 frutos. E é muito doce. O mel de tâmara é uma delícia. Eu trouxe de Israel um vidrinho, ainda hoje está lá, eu guardo como relíquia. O mel de tâmara. Quis nem comer, para deixar lá, para me lembrar disso. Ou seja, João Batista se veste como pobre, se alimenta como pobre, vai para o deserto, exatamente para que o próprio Deus possa aplainar dentro dele também aquilo que precisava ser mudado e ele se tornar uma autoridade na pregação. Hoje, infelizmente, a gente vê que Pedro, na primeira pregação, depois de Pentecostes, converte 5.000 pessoas. E hoje os pregadores, 5.000 sermão, não convertem nenhum. Culpa minha. Se eu fosse mais João Batista, vocês já tinham se convertido. A pregação de um santo toca o coração. A pregação de um santo muda. Então a pregação de João Batista
prepara os caminhos do Senhor. Porque ele não exerce a sua missão procurando uma realização pessoal, mas o centro da vida de João é Deus, é Cristo, tanto que ele diz que convém que Cristo cresça e eu diminua. Eu não sou o Messias, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Veja que humildade. Por isso Jesus diz que entre os nascidos de mulher não há nenhum igual a João, nenhum maior do que João. É essa atitude de João que o faz realizar grandes coisas. E o texto do Evangelho diz: e todos iam se batizar com João, até Jesus. João atrai até Jesus, que vai lá e João diz: não, tu é que me deve batizar. E Jesus diz: cala a boca, vamos cumprir a justiça. E Jesus é batizado por João. Mas o que é que a igreja pede de nós nesse advento, trazendo essa figura tão excêntrica? João Batista, que terminou degolado pelo ódio de uma mulher adúltera, Salomé. Ou, quem foi que respondeu? Herodíades. Muito bem, Salomé era a filha, né? No dia de domingo, depois de um retiro, uma hora dessa, né? Ela está dando tio. Herodíades era esposa de Filipe, que era irmão de Herodes. Como Herodes era mais importante do que Filipe, ela então, como acontece, deixa o marido e se junta com o cunhado. E João Batista enfrenta essa situação. E embora, diz o texto, Herodes gostasse de ouvir, Herodes era um safado, um bandido, mas gostava de ouvir João, terminou ordenando que ele fosse morto. O que Deus quer de nós hoje, nessa semana? Diz São José Maria Escrivá, que nós nos comportemos como Deus quer, porque deste comportamento depende as grandes coisas que o Senhor quer fazer em nós e nos outros. Sabe qual é o maior benefício que você pode fazer à sua família, à sociedade e ao mundo? O maior benefício é se você e eu nos convertermos. Vai ser menos um ruim no mundo. Menos um. Somos chamados a ser a voz no deserto deste mundo que negou Cristo, que de fato se levantou contra Cristo e não quer mais saber de Cristo. Mas nós somos João, no shopping, na rua, na faculdade, no trabalho, na feira, na internet. Em vez de estar postando tanta bobagem, poste Cristo. Vocês jovens, postem Cristo, falem de Cristo, anunciem Cristo. Outra coisa que a igreja pede de nós: fiquemos no segundo plano, deixemos Jesus ser o centro do primeiro plano, Ele que merece a atenção. Terceira coisa, São Gregório diz: João Batista perseverou na santidade porque se conservou humilde no coração. A humildade, somente os humildes crescem na santidade. Por isso Nossa Senhora diz: ele olhou para a humildade. Humildade aqui não é uma pessoa abestalhada, não, porque tem gente: eu sou humilde. Não é isso humildade. Santa Teresa d'Ávila diz: humildade é a
verdade. Eu sou o que eu sou, eu sou. Sou bom nisso, qual é o problema? Mas a honra e a glória a Deus. Isso é ser humilde. João indica o caminho que devemos seguir na nossa ação apostólica. Nós, diz o Moisés para o Shalom, nós existimos para evangelizar. O Shalom existe para evangelizar. Eu não sou de Shalom, graças a Deus. Não, você é batizado. Você existe para evangelizar. Jesus só deixou 2 ordens para nós. 2 mandamentos. Amai ao próximo como a si mesmo, e ide pelo mundo e pregai o evangelho. Só 2 mandamentos Jesus deixou. Amem a Deus e o próximo e evangelizem. Nós nascemos para evangelizar. Eu existo para evangelizar. Tudo que tem é para eu evangelizar. Nós não somos precursores hoje de Cristo, como João. Nós somos testemunhas. O que é que você é? Cristão. Um outro, Cristo. Conta-se que no exército de Napoleão, rei da França, existia um soldado que se chamava Napoleão. E esse soldado bebia e fazia arruaça, e era indisciplinado. E as pessoas começaram a dizer: Napoleão fez isso, Napoleão fez aquilo, Napoleão é mal educado, Napoleão é insubordinado, Napoleão é alcoólatra, Napoleão. E um dia chegou ao ouvido do rei. E ele disse: não, quem é? Isso é um soldado que se chama Napoleão. E Napoleão chama o soldado: vem cá, cabra. Fiquei sabendo disso e disso. A partir de hoje, disse Napoleão ao soldado, ou você muda de nome ou muda de atitude. Ou o contrário, ou você muda de atitude ou então mude de nome. Deus está dizendo para nós hoje: ou você muda de atitude ou mude de nome. Se é cristão, é testemunha de Cristo. Somos chamados a levar Cristo, a amar Cristo, a ser de Cristo, cada vez mais de Cristo. Grande é a nossa responsabilidade num deserto como o de hoje, em anunciar o Evangelho. Nos comportarmos segundo a doutrina de Cristo. Onde formos, alguém nos olhar e dizer: esse é diferente, aquela é uma mulher diferente, esse é um jovem diferente. Sermos Evangelho para que tantos leiam na nossa existência. Esse ali é cristão, vejam, ele não odeia. Aquele lá é cristão, não é fanático. Veja o comportamento, o modo de se vestir daquela jovem, ela é cristã. Por último, Santo Agostinho diz: sabeis o que cada um de vós tem que fazer em casa, com o amigo, com o vizinho, com os dependentes, com o superior, com o inferior. Sabeis também de que modo Deus oferece as ocasiões e de que maneira abre a porta com a sua palavra. Não queirais, diz Santo Agostinho, não queirais, pois, viver tranquilos. Não fiquem tranquilos até conquistá-los para Cristo. Não fiquem tranquilos enquanto aquela pessoa que trabalha na sua casa não se converter. Não fique tranquilo enquanto aquele seu amigo da faculdade não se converter. Não fique tranquilo. Porque vós fostes conquistados para Cristo. Não pode ficar uma pessoa que passa na nossa vida sem que conheça Cristo, o amor de Cristo. Nossa família, os amigos, colegas de trabalho, pessoas que a gente encontra. Essa semana mesmo, eu dei esse testemunho ontem na pregação da comunidade que eu dei,
que eu fui ali no Fortaleza Tintas comprar tinta, né? E quando eu cheguei, me mandaram lá para o vendedor. E quando eu olhei para aquele jovem, que vi os olhos dele, eu vi uma tristeza profunda nos olhos daquele rapaz. E Deus imediatamente me falou: o problema dele é o pai. E eu saí, peguei as coisas que eu queria, e indo para o caixa, eu disse ao Anderson, meu secretário: Deus quer que eu fale com aquele rapaz. Ele disse: então vá. E eu fui. E cheguei e olhei nos olhos desse meu filho. Deus me diz que você tem um problema e tem a ver com seu pai. Os olhos dele se encheram de lágrimas e ele disse: meu pai morreu há 5 anos atrás e eu até hoje não aceito. E tenho síndrome de pânico, tristeza, medo, perdi a vontade de viver. E ali, comprando tinta, eu tive a oportunidade de falar, de anunciar Cristo. Nada, nenhum lugar deve ter nenhum impedimento para que eu anuncie Cristo. Porque se nós não anunciamos, o mal anuncia. Que tristeza! E aqui eu faço uma denúncia. No centro do Dragão do Mar, de quem é aquele ali? De quem é aquele centro? Do Estado. O Estado não é laico? Qualquer coisa que a gente quer fazer, não, o Estado é laico, pois escreveram lá oficialmente, porque está lá: Exu te ama. Ah, padre, tem que respeitar. Tem que respeitar. Mas quem é Exu? Não, Exu não te ama. Jesus diz em João 10:10, ele veio para matar, roubar e destruir. Por que não está escrito lá: Jesus te ama? Esse sim provou que nos ama, dando a sua vida na cruz do Calvário. Deveríamos escrever em todos os lugares: Jesus te ama. Jesus te ama. Me lembro quando entrei na Renovação Carismática, a gente tinha prazer de comprar uns adesivozinhos, aqui na livraria vendia: sorria, Jesus te ama. E a gente saía botando nos cadernos, nas cadeiras: sorria, Jesus te ama. Ah, tempo bom foi aquele. E hoje não temos mais essa preocupação de dizer para os outros: Jesus te ama. Jesus te ama. Pelo menos olhe para o irmão, dê um sorriso para ele e diga: Jesus te ama. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. De pé professemos a fé. Creio em Deus Pai, Deus, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Depois, essa homilia, ela é salva e fica lá no nosso canal Rádio Shalom Oficial, no YouTube. Vocês poderão depois compartilhar com outras pessoas. Está sendo transmitida, a Rádio Shalom Oficial. Você pode, é uma forma de evangelizar, né? Forma de levar o evangelho a tantas outras pessoas.